Vamos para a próxima pauta. Lula exonerou Cida Gonçalves do cargo de ministra das Mulheres nesta segunda-feira. A assistente social e professora Márcia Lopes foi escolhida pelo petista como a nova titular da pasta. Márcia foi ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome do segundo mandato de Lula. Além disso, ela é irmã de Gilberto Carvalho, ex-secretário-geral da presidência de Dilma Rousseff. O seminarista, lembra? Muitos petistas, muitos membros do governo Lula tinham codinomes, né? O do Gilberto Carvalho era o seminarista. O Ministério das Mulheres foi recriado por Lula em 2023 e estava sob o comando de Cida Gonçalves desde então. Em abril, uma pesquisa Quest apontou que a desaprovação de Lula entre as mulheres subiu. O índice, que estava em 39% em julho de 2024, passou para 53%. A queda de popularidade de Lula entre as mulheres é vista com preocupação no Planalto por causa das eleições de 2026. Desde o início do terceiro mandato, Lula já fez 12 trocas em ministérios. Quer dizer, a maior preocupação, Duda, e acho que as 3 primeiras pautas, essa é a terceira do programa, estão mostrando, é com a continuidade do PT, do Lula, no poder. Não está preocupado com a realização de uma ministra. Ele troca a ministra porque a ministra estaria inerte, porque ela não conseguiu ali trazer as mulheres para próximo do partido, para ganhar a simpatia delas. Então não é uma preocupação com realizações, é uma simples preocupação com a popularidade do Lula. O que o Lula cobrou dos seus ministros recentemente era que ele viu a queda na aprovação, um aumento da desaprovação, e ele cobrou de todo mundo. Vocês têm que ter algum programa que seja cartaz, né, que possa realmente trazer aprovação para o governo pensando na eleição do ano que vem. E alguns não conseguiram fazer isso. Exemplo, Anísia Trindade no Ministério da Saúde. Bota o Padilha lá e vem algumas coisas do tipo todos os remédios do farmácia popular de graça, né? Então aí você tem ali uma coisa que realmente ajude a puxar votos, né? Lembre-se das fraldas geriátricas, né? O Lula tirou isso de algum lugar, né? Do Sidônio Palmeira, que talvez tenha vindo com essa ideia. E a Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, ex-ministra agora, também não trouxe nada disso para ajudar o Lula na eleição do ano que vem. Você olha ali nas coisas da pasta dela, era prevenção do feminicídio, dignidade menstrual, né, para distribuir absorvente, mas nada que trouxesse realmente votos para o Lula no ano que vem. E aí ela rodou. Mas mais do que isso, tem uma outra questão, Felipe. Eu até publiquei um artigo, uma análise na Cruzoé hoje, que é identitarismo sai pela culatra no governo Lula. Convido todo mundo para ler. O Lula, quando ele toma posse em janeiro de 2023, ele se coloca ali como um grande defensor das minorias, né? Então, as mulheres, os negros, os indígenas, cria-se então, o Ministério da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, das mulheres, dos povos indígenas, e bota gente, né, que represente tudo isso nessas pastas. E aí que dá tudo errado, né? O Silvio Almeida é acusado de importunação sexual. Aliás, uma das pessoas que vai acusar, que vai dizer que sofreu importunação sexual é a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, que, por sua vez, veio aqui para São Paulo para assistir o jogo da final do Morumbi entre Flamengo e São Paulo. E aí tem uma assessora dela que faz uma série de comentários preconceituosos contra os paulistas, contra a torcida do São Paulo. Acaba sendo exonerada, essa é a brincadeira que acontece no momento. E a Cida Gonçalves também sofreu várias denúncias de assédio moral em relação a funcionárias. Ela ali meio que ameaçava com demissão essas pessoas, cobrava demais. Também, acho que uma assessora dela teria feito também comentários racistas, xenófobos. Então, tudo isso meio que acaba provando que essa coisa do identitarismo realmente não funciona, né? Primeiro porque essa sinalização de virtude que essas pessoas costumam ostentar não tem valor algum, né? Elas podem ser até muito mais preconceituosas do que outras pessoas que não fazem
essa sinalização de virtude, e depois que não resolve esses problemas que elas deveriam resolver, né? Muitas vezes, para combater o racismo, o ideal é que a pessoa não fosse racista ou não fosse preconceituosa, né? E aí, esses exemplos que eu dei aí já mostram que tudo acabou indo por água abaixo. O exibicionismo moral muitas vezes não tem as atitudes correspondentes. Então o Lula subiu só para ter aquele símbolo, a rampa do Palácio do Planalto, depois que foi eleito, ao lado de uma mulher negra, ao lado de um indígena, e continua havendo um monte de problemas com o povo Yanomami, com outras comunidades. Agora perdeu popularidade entre as mulheres, porque não tem as atitudes correspondentes. Inclusive demitiu a presidente da Caixa, mulher, para entregar para um aliado do Arthur Lira, do Centrão. Ele já demitiu outras ministras mulheres para colocar homem. No Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal de maior força e relevância, ele só colocou homem. Colocou o seu próprio advogado, Cristiano Zanin, e depois colocou o Flávio Dino, que o chamava, o bajulava, o adulava como Moisés, e eu ironizei como Moisés de Atibaia. O Lula é aquele que lá atrás pediu a cabeça, no sentido de cargo, de uma analista ligada ao Santander, porque ela fez uma análise da crise econômica que viria com o governo de Dilma Rousseff. E ela estava certa, como o tempo confirmou aquilo que já era evidente para quem mantém os pés na realidade. E o Lula se dirigiu ao presidente do banco para pedir que mandasse ela embora. E ainda fez piadinha para que o bônus ficasse para ele. Esse é o verdadeiro Lula. Não é o Lula da propaganda petista, de toda a simbologia. Então o resultado está aí, ele está preocupado com a eleição no ano que vem e está trocando ministro. Ricardo Kertzmann, o que você avalia? Eu sei que você tem compromissos em breve, mas fique à vontade para fazer seu comentário sobre esse identitarismo de Araque do petismo. Bom, além do identitarismo ser de Araque, toda vez que eu vejo essas trocas de ministérios, né, que são ministérios, Felipe, que não têm serventia prática nenhuma, só servem como cabide de emprego ou de cunho eleitoreiro. Eu resgatei aqui uma coluna que eu escrevi logo no início, logo na formação do ministério do presidente Lula, desse atual mandato, em que eu apontava, Felipe, a redundância de determinadas pastas. Eu separei como exemplo aqui Ministério da Pesca e Aquicultura. E aí você também tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e ainda tem o Ministério da Agricultura. Isso tudo podia ser fundido em uma só pasta. Aí você tem Ministério dos Povos Originários, Ministério das Mulheres, Ministério da Igualdade Racial e ainda tem o Ministério dos Direitos Humanos. Por que isso tudo também não está fundido em uma só pasta? Quer que eu responda? Eu respondo. Oi? Porque aí não tem boquinha para muita gente. Sim. Tem que ter muitas boquinhas para distribuir, para conseguir apoio em troca. Então tem que elevar o número. Esse é o raciocínio dos políticos, é claro, não é o nosso. Felipe, só de Ministério de Desenvolvimento são 3 pastas. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Fora que você tem pastas que parecem que são rivais, uma briga com a outra. Ministério do Trabalho e Emprego, e aí você tem Ministério do Empreendedorismo, Micro e Pequenas Empresas. Ou seja, é um balaio de doido. Felipe, antes de eu me despedir, deixa eu fazer uma brincadeira aqui a respeito do traje de vocês dois. Lá vai tem uma expressão em inglês que diz "to peers in a pod", que são 2 ervilhas em uma vagem. Boa noite para vocês estão muito fofos. Mole, tá engraçadinho. Valeu, Ricardo Kertzmann, boa noite, bom trabalho. Muito bem, só para lembrar que desde o início do seu 3º mandato, Lula já fez 12 trocas em ministérios. Vamos continuar acompanhando tudo isso.